O CSS é, assim como HTML, não é uma linguagem de programação. O CSS é uma linguagem de folha de estilos e tem como objetivo principal estilizar as páginas HTML. E como que funciona o CSS? No HTML, nós temos as tags. Na linguagem CSS, funciona através de regras, com o objetivo principal de estilizar visualmente o conteúdo HTML da página. Com as regras, nós podemos selecionar um ou mais elementos em uma página e aplicar estilos de acordo com o nosso desejo. Uma regra é formada de um ou mais seletores que vão dizer a qual elemento a formatação deve ser aplicada, as chaves de abertura e fechamento e as declarações, com cada uma com a propriedade e um valor, e terminando sempre com o ponto e vírgula. Na regra, ao lado aqui, que vocês estão vendo no slide, nós então estamos vendo a seleção das tags P, que eram os parágrafos, e a aplicação da propriedade cor com o parâmetro vermelho. Ou seja, com essa regra, todos os parágrafos da página ficarão em vermelhos. Vamos ver um caso aqui. Vamos já entrar aqui no CSS. Então aqui eu tenho um elemento P e do lado eu tenho um CSS. Como que eu vou fazer? Então eu tenho um seletor P, que é a tag, abrir e fechar. Color, a propriedade que eu quero, red, vermelho, e termino com ponto e vírgula. Veja que depois que salvou, ele aplicou a cor vermelha ao P, ao parágrafo, porque ela tem essa tag P. Se eu colocar outros parágrafos, ele vai ficar vermelho também. Porque todos os parágrafos estão vermelhos, porque a minha regra, o meu seletor é o elemento HTML. Porém, seletor é uma propriedade bem dinâmica. Geralmente é o elemento a tag, mas também pode ser o ID, pode ser uma classe. E nós podemos agrupar seletores também, no caso. Isso, vou agrupar. Aqui eu estou selecionando a tag P, eu posso juntar com a tag H2. Vamos colocar aqui um título em cima para nós dividirmos aqui. Então, nesse caso, vai ser uma tag H3, um título 2, título H3. Então, veja, o primeiro elemento, o estilo não foi aplicado, que era o H3, mas o segundo, que é o H2 e o P, foi aplicado a regra só para esses dois. Por isso, então, que a gente coloca o ID para poder diferenciar na hora de atribuir alguma coisa? Sim, por isso que nós colocamos o ID na hora de diferenciar alguma coisa. Por exemplo, vamos agora fazer um seletor por ID. Então, eu vou colocar aqui o seletor para ID, é com ponto, eu coloco um ponto final. E o meu ID, que eu quero aplicar o estilo, é o título 02. É o mesmo esquema, só que começando com ponto final. Então, quando eu coloco um ponto final, eu estou indicando que o meu seletor é um ID de um elemento. Vamos colocar aqui a color green. Título 02. Não, pera, fiz uma coisa errada. Não, ó. Faz certo que funciona, né? Como diz o Leonel, grande mentor, ABAP, dizia. Faz certo que funciona.
O seletor para ID é o jogo da velha. Isso, faz certo que funciona. Vou até botar aqui maior agora. H1, esse é um título H1. Então veja, então a minha tag H1, que é uma tag de título do maior tamanho, eu defini para ela um ID que chama título 2. E no meu CSS, então, eu comecei um seletor, começando por jogo da velha, e coloquei o ID, título 2. O estilo foi aplicado somente ao elemento que tem este ID. Assim como eu posso também criar classes. As classes vão ser aplicadas a quaisquer elementos que eu definir. Então, não tem esse class myDiv que está aqui? Vamos criar uma classe com esse nome, ó. Então, a classe sim é o pontinho. Vamos colocar aqui uma border. Border solid. Vou mudar a visualização para ver se a gente enxerga melhor. Então, tá vendo? Eu criei uma classe, começando com um pontinho. Essa classe foi aplicada a div e colocou uma borda. Então, eu posso colocar esta mesma classe em outros elementos. Vou colocar essa classe neste elemento H2. Ó. Class. Ó, veja que ele aplicou também a borda ao elemento que tinha a mesma classe. Isso, o ID para ser único, tem que ser único e pode se referenciar tanto no CSS como no controller. Sim, que aí é a parte da programação. Exatamente. Que é o próximo tópico que nós vamos começar a falar do JavaScript. Então, no site aqui também do W3 Schools, você tem lá uma série de definições de border. Ó, vários exemplos de border. Ó, border, uma borda de pontinhos, uma borda dupla, uma borda aprofundada. Vamos colocar aqui mais alguma coisa. Então, eu quero criar uma outra classe aqui. Que seja myDiv2. Border dotted. Então, criei uma outra classe. Vou aqui nesse elemento e vou trocar. Ó, como ele mudou o tipo da borda. Então, assim, nós já começamos a ver agora a estilização. Então, e a estilização do CSS vai longe, né? Vai fazer todo o efeito bonito, de colocar cores, bordas, negrito, itálico. Assim, você não precisa mais ficar colocando o estilo dentro da tag HTML. Fica um arquivo separado somente para aplicação de estilos. Um elemento interessante também que no contexto do SAP 5, como é que vai funcionar na prática no SAP 5. O HTML vai ser montado, no caso, com o arquivo XML, utilizando lá os exemplos. Agora podemos voltar nos exemplos. Vamos olhar o exemplo do button, um botão, que é um caso bem comum. Aqui tem um exemplo visual que você pode navegar, ver a corzinha dele, como que funciona. Aqui em cima tem um botão para você ver o código. Que vai ter o código XML do botão. E você vai ver que é um elemento, né, que tem uma tag de abertura
Nesse caso, ela não tem fechamento, ela já tem um auto fechamento. E olha quantas propriedades que tem no botão: ícone, o tipo. Estou dando um zoom aqui para que fique bom para vocês verem também. Então essa é a tag, o elemento button e como que é a tag dele. E aí você vai definindo vários buttons na sua página e vai construindo a sua aplicação. SAP Wi-Fi, existem lá os ferramentas de os editores visuais, né, o SAP Business Application Studio lá, que o SAP Web IDE também tinha as ferramentas visuais, e ele por trás vai gerando esse código, porque pensa bem, é o que é um framework, já é um pacotinho pronto de funcionalidades. Então você não fica criando o botão do zero, você só meio que copia e cola o código, né? Você copia e cola a tag do botão e o framework já vai renderizar um botão para você. E como já é um conjunto pronto, você vai usar a ferramenta de desenvolvimento visual, o Layout Editor. Pelo Layout Editor, se você escolhe um botão, ele sozinho já coloca no XML a tag do botão. E assim nós vimos a parte do HTML e do CSS. O CSS, como que ele se aplica bastante na prática do dia a dia do SAP Wi-Fi, como aconteceu comigo, é a questão das margens. Porque você vai fazer aplicativo de celular, a gente desenvolve no notebook, desenvolve no desktop, às vezes a nossa tela é widescreen, mas nós estamos desenvolvendo aplicativos que vão rodar em tablets e celulares. Então aí essa questão de borda começa a fazer diferença, porque se estoura a borda vai gerar uma quebra de linha. E você não quer na tela do seu mobile ficar gerando quebra de linha, você quer deixar as informações ali de uma forma enxuta. Então pelo CSS vai ter momentos que você vai precisar fazer o ajuste no CSS dos elementos que já estão pré-construídos, reescrevendo as classes do CSS. Vou colocar aqui uma propriedade para vocês entenderem. Veja que eu tenho este segundo quadrante vermelho. Ele está colado no painel maior. E a letra também está colada na borda. Então existem dois espaços, duas margens. Existe uma margem interna e uma margem externa. Que a margem interna é o padding. E tem várias, que é uma propriedade de dimensão. Então existem várias unidades de medida, que é pixels, porcentagem, um que chama RM. Vamos aqui colocar pixels. 10 pixels. Veja como que ele fez uma margem internamente entre o texto e a borda. Vou aumentar aqui para 50. Veja, esse quadrado aqui, ele pertence também à tag H2, né? Por mais que o H2 seja o texto, então existe dentro da árvore, né, dos objetos HTML, ele tem uma limitação de tamanho. Ele tem uma limitação de tamanho, então ele tem a borda própria dele, que vai estar aqui. Então existe o padding, é uma distância entre a borda do elemento e o seu conteúdo. E assim eu posso ajudar. Então vai ter casos que já aconteceu de precisar diminuir a margem interna dos elementos SAP Wi-Fi. Assim como tem também a borda externa, que aí é o margem. Vamos botar aqui também 10 pixels. Que aí já vai ser a margem, a relação deste elemento com já o elemento superior. Ó. Veja, agora ele descolou do quadrado preto. Ó. Vamos botar aqui um tamanho maior. Ó, ele descolou mais ainda. Mas internamente ele ficou com o mesmo espaçamento. E o padding é responsável por fazer esse espaçamento interno.
E aí você vai aprofundando no CSS, você descobre que tem as classes standard, aí você pode reescrever as classes. E você pode fazer seletores para poder especificar exatamente qual elemento que você quer mudar. E esse é o CSS, pessoal.